Obrigado, queridos, por estarmos aqui. Você pode sentar, tá? Já pode ficar à vontade. Creio que Deus vai fazer algo novo aqui sobre nós. Você pode dar um glória a Deus aí? Meu Deus, eu fico impactado com essa igreja. Porque geralmente a gente quer sempre estar falando com a igreja, né? Vamos dar um glória a Deus. Tentando levantar a igreja, mas essa igreja aqui é linda. Porque eu vi, sim, Deus fazendo uma obra gigante aqui. Vocês têm pastores sonhadores. Pastor Antunes me levou ali sonhando, né, sobre coisas que vão acontecer aqui nesse lugar. Eu fiquei imaginando assim, todo sonhador é um louco, né? Então, só fico imaginando assim, temas que já aconteceram aqui nesse lugar, para que vocês chegassem aonde vocês estão. Eu fico imaginando que Deus fez coisas grandes e continuará fazendo, pode ter certeza. Porque certamente o que vocês começaram aqui é só o começo daquilo que Deus vai fazer, em nome de Jesus, amém? Mas, gente, nós vamos ter que ser bem rápido, porque eu estou com um conteúdo aqui gigante, e eu vou começar já falando para vocês assim, eu vou olhar muito para o celular aqui. Esses dias nós estávamos com um irmão que levou a sua mãe, ela é daquelas, do Reteté, né? Da Assembleia de Deus Reteté, assim tipo o antigo Antunes, né? E aí, o filho dela perguntou assim, mãe, você gostou do culto? Ah, gostei, o pastor prega legal. Mas ele não tirava o olho do celular, eu acho que ele estava olhando para o WhatsApp. Aí eu achei tão bom isso, né? Queria quebrar o gelo com vocês aqui hoje. Então, se vocês me verem olhando muito para o celular aqui, fique tranquilo, não estou olhando para o WhatsApp. Mas vamos lá, gente. Esse tema que vocês escolheram foi um tema muito propício, sabe por quê? Porque eu vejo que não teria tema melhor para o tempo que nós estamos vivendo. Porque nós estamos em um tempo em que as famílias estão sendo atacadas e muitos estão desistindo. E quando eu estou falando de ataque, eu não estou falando desse momento que a gente está vivendo agora, né? De ataque contra as pessoas e tudo, né? Contra as escolas. Eu estou falando de ataques demoníacos que têm vindo contra a família e a destruição tem sido gigante. Então eu queria começar com vocês falando do desejo de Deus sobre as gerações, porque esse é o tema que vocês têm. E nós queremos, então, falar com vocês sobre isso. Eu acho que eu vou dar um trabalhozinho, porque eu me movimento muito, tá? Mas eu vou tentar me segurar aqui. Então, eu queria, assim, começar levando vocês a pensar que o desejo de Deus é que a geração fosse sempre abençoada. Esse foi o plano e o propósito de Deus lá no início, lá no Jardim do Éden. Quando Deus estabeleceu isso, eu quero que você comece a pensar comigo sobre as gerações. E aqui eu quero focar com você em pontos importantes. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque o nosso ponto principal de início agora é levar você a entender que o foco de Deus é que a geração estabelecida tenha um propósito para cumprir sobre a terra. Tá? Então eu quero que você entenda isso. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia, se você puder. Eu não sei se nós vamos conseguir abrir aqui no telão, tá? E eu quero que você entenda logo a geração que foi estabelecida, uma geração que é a geração de Caim. Lá em Gênesis capítulo 4, verso 17, eu quero começar entendendo isso aqui com vocês. Olha só o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia diz que, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome de cidade pelo nome do seu filho, Enoque. E a Enoque nasceu Irade, Irade gerou Mesael, Mesael gerou Metsuael, e Metsuael gerou Lameque, e tomou Lameque para si duas mulheres, e o nome de uma era Ada, e o nome da outra. E Ada teve
Jabal. Esse foi o pai dos que habitavam em tendas e têm gado. E o nome dos seus irmãos era Jubal. Esse foi o pai de todos os que tocavam harpas e órgão. E Zelá teve Tubal-Caim, mestre entre todas as obras de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naama. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque. Escutai o meu dito, porque eu matei um varão porque me feriu, e um mancebo porque me pisou. Olha só que loucura essa geração. A geração de Caim. Esses homens da geração de Caim, se você perceber, eles só fizeram coisas. Eles foram esses homens que foram criadores de gado, cresceram, teve nomes em cidades, eles evoluíram, cresceram muito. Mas será que esse era verdadeiramente o propósito de Deus? Agora vamos entender algo aqui. Eu não sei se você consegue observar que essas coisas, na sequência, a partir do verso 25, você vai ver uma outra geração. E aqui é que eu quero que você comece a pensar comigo sobre essa geração, o qual Deus ama. Olha só, diz a Bíblia: e tomou Adão e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e o seu nome era Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou, e a Sete mesmo também nasceu um filho, e o seu nome era Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Uau! Meu Deus, e então eu quero fazer essa observação. A geração de Sete e Enos, eu acredito muito aqui que aqui é como se Adão tivesse caído a ficha depois de toda a desgraça, né? De tudo aquilo que ele viveu, de toda a queda, cai a ficha, e então ele agora começa a levar de volta a sua geração para o propósito de Deus. Vocês estão entendendo isso aqui? Gente, isso aqui para mim é fantástico entender, porque olha só, eu fico imaginando Adão conversando com Enos, seu neto, um bate-papo ali. Ele começa a dizer assim: olha, sabe que eu tive muitas experiências com Deus. Ele vinha ter comigo na viração do dia, e eu conversava com ele, e ele me contava as coisas, ele contava sonhos, ele falou de tantas coisas maravilhosas, mas eu pisei na bola, eu errei com Deus. E Enos ficou talvez imaginando: meu Deus, que coisa linda, que experiência, eu posso viver isso, meu Deus, eu posso talvez viver o mesmo que o meu avô está contando, talvez eu possa viver essa verdade, pois, entenda bem, mesmo que o Adão pisou na bola, agora eu posso ver de volta alguma coisa acontecendo. Olha o resultado dessa geração após de Sete e Enos. Depois que Enos começa a invocar Deus, olha só o que vai acontecer. Vamos lá. Diz assim: e este é o livro das gerações de Adão, após cair a ficha. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou, e os abençoou e chamou o seu nome de Adão. No dia em que foram criados, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome de Sete,
E foram os dias de Adão depois que gerou Sete, 800 anos. E gerou filhos e filhas. E aqui você vai ver no resultado de tudo isso. Vamos lá. Olha só, continua a geração. E foram todos os dias de Adão que Adão viveu 930 anos e morreu. E viveu Sete 105 anos e gerou Enos. E viveu Sete depois que gerou Enos 807 anos. Meu Deus, cadê a idade desse povo que estava trabalhando tanto, fazendo tantas coisas, né? A Bíblia não registra assim que eles viveram muitos, né? Que eles viveram muito. Mas se você olhar aqui, você percebe essa coisa da geração sendo estabelecida. E se você observou aqui, esse povo não fizeram filhos e filhas para Deus. Meu Deus. Você consegue entender o que o Senhor está querendo te dar hoje? Esse entendimento espiritual. Aí você vai continuar. E foram depois que Sete gerou Enos, depois que gerou Cainã, ele vive mais 815 anos e gerou filhos e filhas para Deus. Eles só fizeram isso. Eles não precisaram nem vender frango lá no... né? Era só fazendo filhos e filhas, e você vai então andar em toda essa história e você vai fechar essas gerações dizendo que eles só fizeram isso, fazendo filhos e filhas para Deus. O que eles estavam fazendo então, gente? Se não era cumprindo um propósito. De Deus. Vocês lembram lá o que Deus estabeleceu no início? Ei, crescei e multiplicai, gerai filhos. Uau! Eles só entenderam isso. E filhos para Deus. Que coisa linda. Eu estava pensando assim, porque eu fico imaginando que eles voltaram ao propósito. E era aqui que Deus estava estabelecendo. Lá em Gênesis capítulo 1, 28, Deus está falando isso. A palavra está declarada. E Deus os abençoou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra. Esse é o propósito de uma geração. Ou seja, uma geração precisa contar a outra geração os feitos do Senhor. É assim que funciona. Então, quando nós estamos estabelecendo isso, nós estamos gerando uma geração abençoada. E o que Deus está fazendo nesses dias hoje? É trabalhando com as famílias, para que as famílias voltem para o propósito de Deus. É isso que Deus tem. Então, eu estou só fazendo essa introdução, sabe para quê? Para te fazer entender a importância de um legado. Porque isso é que vai valer a pena. Se você entender lá em Provérbios capítulo 13, verso 22, a Bíblia vai dizer algo muito valioso ali. A Bíblia diz que o homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Ou seja, para mim, entendimento aqui, herança é diferente de riqueza. E nós precisamos então pensar nisso. Agora, eu vou te fazer pensar algo aqui. O que você está construindo para a sua geração? Riqueza, presta bem atenção no que eu estou falando para você. Você está construindo riqueza ou herança? Está vendo? É só pensar. Nós só precisamos pensar no que nós estamos construindo. Se você está construindo herança, você já sabe o que você está fazendo. Você está ensinando os teus filhos o caminho que eles devem andar. Você vai começar a trabalhar em cima disso. Então eu vou contar um pouco
da minha história, para que você entenda. Eu quero contar isso porque eu sei que é muito importante para a vida de nós todos que estamos aqui. Eu vim para a vida do ministério e me dediquei muito à obra do Senhor. E por dedicar tanto, eu comecei a esquecer a minha casa e a minha família e os meus filhos. Sabe o que aconteceu? Eu perdi eles. Na caminhada, fazendo a obra de Deus, comecei a perder os meus filhos. Sabe por quê? Porque acabei esquecendo de algumas coisas que eram muito importantes. Eu dei prioridade a muitas coisas, e eu estava fazendo muitas coisas, mas não estava fazendo o principal, que era gerar filhos e filhas para Deus. E por causa disso, veio um prejuízo muito grande. Mas, gente, nessa época, eu vi assim algo acontecendo. Meu filho mais velho teve um acidente com ele. E nesse acidente ele veio amputar o pé. E algumas coisas começaram a acontecer que eu não estava percebendo. E só então eu comecei a cair também a ficha e ver que realmente eu estava indo fora do propósito de Deus. Aí Deus então começa a me trazer de volta. E diante de tudo isso, sabe o que eu comecei a fazer? Apóstolo Antônios, cobrar Deus. Como se Deus fosse responsável de todas as coisas que estavam acontecendo. E de quem era a responsabilidade? Minha. A responsabilidade era minha. Eu que precisava viver o que verdadeiramente Deus tinha para mim, o propósito que Deus tinha para mim. Nesse tempo que meu filho sofreu esse acidente, também o outro meu filho mais novo foi para Palmas para fazer faculdade, e lá ele se perdeu. Começou a viver a vida, né, dele, e aí, gente, aqui que está o grande segredo, porque diante de tudo isso, eu percebi algo, foi quando eu encontrei pais espirituais, e aqui eu quero te dar isso como algo muito importante hoje. Alguém que seja pai espiritual, que possa me ensinar a ter entendimento de voltar de novo para o princípio daquilo que Deus requer. E então eu encontrei com pais espirituais que puderam me ensinar. E sabe o que uma das coisas que o meu pai espiritual começou a falar comigo? Falou assim: olha, existe um texto na Bíblia que você precisa entender. Malaquias, capítulo 4, verso 6. Diz assim a palavra: Ele fará com que os pais e os filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar o país e o destrua completamente. Ou seja, olha, Deus quer converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Quando eu vejo os filhos de vocês ministrando aqui no altar, meu Deus, que coisa linda, né? Que riqueza, deu certo, funcionou. E eu fiquei então nesse período começando a um trabalho de reeducação espiritual. Primeiro, colocar Deus em primeiro lugar, mas depois colocar a minha família. E agora eu tive que fazer o trabalho da restauração, trazer de volta a família para o lugar certo. Gente, isso foi fantástico para mim, porque foi um processo de ajuste. Primeira coisa, eu tive que tomar a decisão do meu filho que estava na faculdade, estava andando muito bem, e eu comecei agora a ter que sair de Araguaína e ir para lá, para a casa dele. E ao estar ali, eu deitava na cama dele e começava a orar e chorar
dizer: Deus, eu perdi meu filho, eu quero ele de volta. E começamos, eu e a minha esposa, a amar os nossos filhos e trazer eles de volta para o Senhor. Que coisa linda, porque foi a decisão mais linda que eu acredito ser tão importante, porque meu filho fechou a faculdade. Ele chegou um dia para mim e disse assim: pai, eu quero fechar a faculdade, quero voltar para Araguaína. Eu não contei 2 vezes. Lembra que nós começamos falando que é melhor fazer a vontade de Deus do que fazer coisas? Lembra que eu comecei falando isso? Não adianta eu ficar fazendo coisas se eu fazer a vontade de Deus. Então, meu filho fechou a faculdade e veio então para Araguaína. E aqui nós começamos um novo tempo e um novo trabalho. Foi quando ele veio e começou a cuidar da mídia da igreja. Sabe onde é que meu filho está hoje? Em São Paulo, com uma produtora lá, cuidando da mídia da igreja de São Paulo. Uma das maiores igrejas, hoje em crescimento, debaixo das barbas do pastor Eibe, cuidando da mídia do pastor Eibe. Meu Deus. Falar uma coisa para você. Olha, bate devagar, tá? Teu irmão aí. Diga para ele assim: além da pizza que você vai pagar hoje, diga para ele assim: vale a pena investir na família. Meu Deus do céu, que coisa linda! Meu filho hoje grava Dave Leonardo e vários outros que está na mídia, né? Olha só que coisa linda. Vale a pena, gente. Vale a pena. Sabe, eu quero que você entenda isso. Já o outro filho meu, o Felipe, né? Depois desse acidente, gente, Felipe teve câncer e foi para Barretos. Pensa numa prova. Lá em Barretos, Deus fez tantas coisas maravilhosas, abrindo portas, e nós fomos para lá, eu e a pastora Cardene, e investimos no nosso filho. Começamos a trabalhar com ele, estivemos juntos, caminhamos juntos, venceu o câncer, fez 3 cirurgias, tantos milagres que já aconteceram na vida desse menino. Mas também tivemos muitas provas. Uma das provas, sabe o que foi? Lá em Barretos, no hospital de Barretos, roubaram o carro dele. O cara cuidando de câncer, roubaram o carro. Imagina um negócio desse. Que luta, né? Mas nós não deixamos de investir, ficamos indo para Uberaba, Barretos, estamos ali junto com o Felipe. Sabe o que Deus fez? Restaurou a vida do Felipe. Espiritual, completamente. Hoje o Felipe serve lá numa igreja em Uberaba, mora lá muito bem, sabe? E está vivendo um tempo muito gostoso da vida dele. Isso é Deus. Sabe, uma das coisas que eu quero falar para você, outra coisa que eu tinha perdido era essa coisa de ser amigo dos meus filhos. E agora eu sou amigo deles. Eles não fazem nada sem tomar um conselho comigo. Eu não era pai. Agora, diante de uma igreja, trabalhando arduamente, duro, fazendo tudo o que precisava fazer. Sabe o que eu quero trazer para você hoje? Esse entendimento de que hoje você poderá fazer a diferença. Inclusive, gente, eu sou até vovô agora. Não parece, né? Mas já sou vovô. Então, e babão, tá? Ainda tem mais isso. Mas hoje eu posso dizer, queridos, algo muito poderoso. Que eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Aleluia! Eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Meu Deus! Nós podemos servir a Deus por 80 anos para frente, né?
as nossas gerações, as futuras gerações. Sabe, nós vamos deixar um legado, estamos construindo para as próximas gerações. Isso é que é importante. Então, queridos, gostaria de falar para você que está começando hoje. Você que talvez ainda vai ter filhos, né? Você que está começando, que vai começar. Comece certo. Talvez você não precisa passar pelo que eu passei. Estraguei e agora tive que recuperar. Comece certo. Sabe o que eu quero trazer para você hoje? Essa ideia de que você precisa começar certo. Se você quer fazer com que haja uma aliança geracional na sua geração, você precisa começar certo. E como você vai começar certo? Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que herança do Senhor são os filhos. Os filhos são herança. Ou seja, os filhos, eles são prêmio. Deus, quando entrega filhos, Ele nos dá como um prêmio. E a Bíblia diz que a criança, ela é como uma flecha. Como é que você tem que fazer? Primeira coisa, para que você possa disparar uma flecha, você tem que puxar ela para perto de você. O grande segredo é que muitas vezes nós vamos cuidando de coisas, correndo atrás de coisas, e a gente quer deixar a riqueza para os nossos filhos, e esquecemos que o mais importante é a herança. Tá? E Deus, então, está nos convocando para entender essa verdade. O propósito primordial é que essa criança, ela ame e sirva Jesus. Você que vai começar, comece certo. Para que essa criança possa obedecer à palavra de Deus. E tudo isso é você que vai começar a fazer certo. Se você tem filhos de uma certa idade, faça certo. A criança vai imitar os pais, a gente sabe disso. A gente percebe as crianças imitando os pais. Agora, não vale aquele ditado popular que diz assim: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Né? Geralmente a gente quer ensinar. E eu vejo isso em todos os lugares. Vejo isso nos púlpitos, né? As pessoas querem ensinar, mas ensinam, mas não vivem. E esse que está o problema. A gente precisa viver o que a gente ensina. A gente precisa viver. Sabe, uma das coisas que vai fazer com que a sua geração possa se alinhar com aquilo que é a vontade de Deus é quando você entender isso. E é importante que os teus filhos fiquem sendo modelados. Ou seja, é um trabalho artesanal. Geração é trabalho artesanal. Para você postergar, para você levar a sua geração a viver o plano de Deus, o propósito de Deus, nós precisamos entender isso e começar a colocar em prática. É vida. Quantos estão entendendo isso? Porque, gente, eu poderia vir aqui, dar uma palavra sacudida, né? Dizer para vocês, vamos lá, eu gosto muito disso, eu até amo isso, eu boto fogo, né? Eu gosto de botar fogo, né? Não é do Botafogo, né? Eu estou falando de incendiar, gente, vamos colocar para valer, sabe? Essa é a minha pegada. Mas eu vim aqui hoje com uma responsabilidade de trazer a vocês esse entendimento dessa verdade. Talvez dizer a você que talvez possa ter errado como eu.
em algum momento, dá tempo de consertar. Não está perdido. Eu já sentei com várias pessoas para alinhar e dizer para elas assim, olha, não está perdido, ainda dá tempo. Porque às vezes a gente vai trabalhando, vai fazendo e se perde. E Deus nos chama para dizer assim, ainda dá tempo. Eu acredito muito nisso, que ainda dá tempo de mudança. Para você fazer essa virada do barco, você não pode pensar que você está andando de jet ski, tá? Você vai ter um barco gigante para poder virar. É a tua casa, é a tua família, mas você precisa começar a gerar um molde, mudanças. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem preço para você que quer mudança. Sabe uma coisa que eu fiz, eu não estou falando que você tem que fazer a mesma coisa que eu fiz, mas foi uma decisão minha. Todos os dias, meio-dia, eu estava ali de joelhos, orando pela minha família. Eu resolvi pagar um preço. Sabe quando eu parei? Nunca mais. Porque eu sei a responsabilidade que é. E também entrei num período de oração de concordância, eu e minha esposa. E tem mais um segredo, tá? Que nós fizemos. Você não é obrigado a fazer isso. Nós depositarmos em todos os cultos, e ainda fazemos isso, uma oferta com nome. Dizendo assim, esse é o nome da restauração que nós queremos. Eu só posso dizer para você, funciona. Funciona. E tenha certeza de uma coisa. Se funcionou para mim, pode funcionar para você. Não existe ninguém mais especial. Existe pessoas decididas a cumprir um propósito, a fazer valer a pena. Sabe, essa é a decisão. Eu vim disposto aqui além de contar esse testemunho para vocês, dizer para vocês que eu gostaria de orar por vocês. Alguém que porventura está se sentindo assim, talvez até arrasado na caminhada, sabe? Poxa, eu gostaria de ser como o apóstolo Antunes, com seus filhos no altar. Os meus não viveram isso. Recupera. Vai atrás. Mas tem uns que já viraram até as costas, tudo. Ei, lembra da palavra de Malaquias? Que nós precisamos converter o nosso coração aos nossos filhos. Esse é o preço. E converter significa entender o que eles estão passando, o que eles estão vivendo. Porque às vezes a gente quer impor aquilo que nós achamos que é melhor para a vida deles, sem entender aquilo que eles estão vivendo. E por causa disso também, eu vejo que muitos filhos também vão começar agora a andar, mas não podem esquecer que existiu uma geração que impulsionou, que levou a pessoa a viver aquilo. E algumas coisas vão se perdendo por aí. Então eu quero que você preste bem atenção, porque hoje é uma noite, na verdade, gente, de restauração. De começar a pagar o preço. Sabe, eu vim com esse propósito aqui. Eu vim trazer uma palavra para vocês de despertamento e de entendimento de que essa geração que nós estamos hoje vivendo, que nós estamos percebendo que é a geração que
muitas vezes acha as coisas difíceis. Difícil mesmo foi para a nossa época, quando nós começamos. Eu sei que tem algumas pessoas que são talvez aqui da minha idade, ou até mais um pouquinho, né? E sabe do que eu estou falando? Que naquela época que era difícil. Quando eu comecei a minha vida, que fui fazer algumas coisas que tinha que fazer, eu mexo com fazenda no Pará. Quando eu comecei a abrir terra no Pará, gente, lá a gente andava empurrando carro que não tinha carro traçado. Hoje tem carro traçado para ir em todo lugar. A facilidade é grande. Conta meu pai que antigamente eles não usavam fósforo, eles usavam um tição aceso lá num fogo e saía do lugar para poder acender o fogo no vizinho se apagasse. Isso é que era dificuldade. Nós estamos no céu. O problema é que hoje, com essa evolução, tudo ficou mais complicado, né? E as pessoas acabaram se perdendo. Mas deixa eu falar uma coisa para você, dá tempo de voltar. Eu vim só para falar isso para vocês hoje. Há tempo de voltar. Se vocês querem uma geração que vá levar a outra geração, eu já sei que a minha neta vai ser uma grande mulher de Deus. E os que vão nascer. E os que vão nascer. Porque eu já vejo isso na vida dos meus filhos. A herança foi estabelecida. Ou seja, aquilo que o inimigo estava marcando para destruir, Deus foi lá e mudou. Então você pode investir no seu filho, no relacionamento com ele. A nossa vida transmite. Quanto tempo você está investindo em seu devocional? Ah, pastor, tem alguma coisa a ver esse negócio de tempo com Deus, devocional, intimidade com Deus, com gerações, com filhos? Sim, tem tudo a ver, porque os teus filhos, eles vão saber se você é homem de Deus mesmo, se você tiver intimidade com Deus. Isso é geracional. Isso transmite a vida das outras pessoas. Eu observava a vida do apóstolo de vocês, ele nem sabia. Eu vou revelar isso hoje aqui, né? Revelation. Diga aleluia. Não, mas é que o Antunes, ele sempre foi um homem de oração. Eu sempre percebi isso na vida dele. E às vezes eu passava de carro indo para o centro, e agora eu vou relembrar, refrescar a memória dele. Isso é geracional. E ele estava ali, perto do Senai, para lá e para cá. E eu falava, rapaz, esse camarada deve ser um homem de oração, né? Ele estava ali orando. Eu sei que ele estava ali, era orando. Lembra daquele lugar que vocês estavam lá, perto do Senai? Então, gente, isso faz muito tempo, mas só tem um detalhe. Ei, os nossos filhos, eles veem como está a sua movimentação espiritual. Sabia disso? Então você precisa ser um homem de oração. Outra coisa, invista no seu testemunho. Não dá para você pregar e teus filhos ver você vivendo fora dos princípios, daquilo que você fala no altar. Está entendendo isso, gente? Isso é muito sério. Olha só o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. A Bíblia diz assim, ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Então você precisa ser exemplo. Pregar e não viver é destruidor. Eu vejo que muitos pais, infelizmente,
viveram isso dentro da sua geração. Quebraram um ciclo por causa disso. Vou fazer uma pergunta para você que entender isso de verdade. Você hoje, se morresse, papai, mamãe, faria falta para a vida da sua família? De verdade, você faria falta? Se tivesse 10 apóstolo Antunes hoje, dentro de um lar, seria mais céu ou seria mais inferno? Faça uma pergunta para você mesmo. Imagina isso. Se existisse 10 você dentro da sua casa, a sua casa seria mais céu ou seria mais inferno? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou querendo dizer para vocês o seguinte: nós precisamos mudar a nossa história. Gente, invista na sua família, na sua geração. A sua geração precisa cumprir o que diz 2 Timóteo 1,5. A Bíblia diz lá: ao recordar a fé não fingida que em ti há, Paulo está dizendo para o Timóteo: ó Timóteo, eu te criei para viver essa verdade, a qual habitou primeiro em tua avó, a Lloyd, e na tua mãe, a Eunice, e estou certo que também habita em ti uma fé geracional. Já imaginou um negócio desse? Olha, a fé que está aqui hoje na sua vida, eu vejo que essa fé parece que saltou. E eu vejo isso, às vezes, dos meus filhos. Essa empolgação, essa paixão pelo reino de Deus. Eu me lembro que o André, quando chegou de Palmas aqui, começou o negócio dele, e a coisa não andou muito legal, e ele fez um ato de fé. Ele pegou uma moto, né, que ele tinha, e deu para a igreja. Poxa, mas para lá, onde é que esse menino viu isso? Ele viu atos que eu já fiz, de fé, entregando a chave de carro na igreja. Ele já viu, ele sabe como funciona. Vocês estão entendendo isso? Não adianta eu pregar, eu tenho que fazer. E se eu fizer, com certeza vai falar mais alto. Vocês estão entendendo? O exemplo fala muito. O exemplo fala muito, gente. Nós precisamos entender isso, porque é o que a Bíblia diz: instrui o menino no caminho que ele deve andar, até que quando ele envelhecer, ele não se desviará. Agora, como é que eu vou ensinar? Com atos, com testemunho, com vida. Isso é gerar uma geração que vai dar continuidade, uma geração de aliança. Uma geração que vai entender os caminhos do Senhor. Os filhos, eles são reflexos dos pais. Pais brigão, que mente, que briga, meu Deus do céu, que fala mal dos outros. Casal que vive em briga, discussão, confusão, não vai gerar coisas para a vida dos filhos. Então, gente, uma das coisas que Deus quer falar aqui hoje é: primeiro a gente precisa fazer conserto, se a gente quer uma geração ilimitada, né? Que vai ir muito mais além. Tem que fazer conserto. Então, eu acredito muito que a chamada hoje é para você, guerreiro, que está aqui hoje. Talvez você, papai, você, mamãe, que precisa se posicionar. Eu queria que você pudesse ficar em pé, se você puder.